Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um podcast, nosso Pod Todes. Meu nome é Marcondes, estou aqui com a doutora Lara, ela que é advogada previdenciária, minha maravilhosa esposa, né? Pode falar aí, Eu, doutora. tudo bem? Você está aí nos acompanhando, nosso podcast. E hoje nós vamos aqui falar sobre benefícios do INSS, Previdência Social. Não é providência, não, providência só de Deus. Previdência. É isso aí, a nossa querida e maravilhosa Previdência Social, conhecido mais popularmente como INSS, o Instituto Nacional da Segurança Social. É isso, doutora? Seguridade Da Seguridade Social. Social. Já estou dando outra função para o INSS, ele não dá conta desse jeito. Então vamos tratar de alguns temas aqui, assuntos relevantes. Você que tem a sua dúvida ou venha ter a sua dúvida, pode deixar aí nos comentários aí, que em breve a gente vai estar respondendo aí. Doutora, pegando o gancho aqui, vamos lá iniciando então, para a gente deixar claro aqui para os nossos queridos ouvintes aqui, quais os benefícios que o INSS oferece? Bom, o INSS ele oferece aposentadorias, né, diversas modalidades de aposentadorias e benefícios por incapacidade, né, o conhecido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, que são os benefícios por incapacidade. A pensão por morte, que é um benefício oferecido para os dependentes do segurado, né, e auxílio reclusão, que também o benefício para os dependentes do segurado preso em regime fechado. E aí nós temos outros dois benefícios que, apesar do INSS ser o INSS que administra, mas é um benefício do governo, é o governo quem paga, que é o auxílio, que é o benefício assistencial de prestação continuada, o famoso BPC-LOAS, e o auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão é um benefício pouco conhecido, né, que é aquele benefício para as pessoas que já receberam o LOAS, o BPC-LOAS, e voltaram ao mercado de trabalho e se ganha até 2 salários mínimos, né, no emprego, tem que estar trabalhando registrado, pode ter o direito ali de pedir o auxílio inclusão. Auxílio inclusão, Inclusão. a gente conhece mais por aí o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é destinado para os dependentes do segurado preso em regime fechado, né? Tem gente que fica até bravo, fala assim, pagar para bandido, não. Não é para o bandido, é para os dependentes da pessoa presa, que está ali em regime fechado, né? Ficou desamparado. E também tem lá o requisito de renda para essa pessoa, para os dependentes, né? Esposa, companheira, filhos, poder estar recebendo auxílio reclusão. Entendi. Então a gente pode verificar aí que tem aí um leque aí de benefícios aí, né? Disponíveis aí Sim. para aquele que venha requerer seu benefício, né? Que tenha os requisitos aí, né? E aproveitando, você poderia falar um pouco mais como que funciona a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade, nós temos duas, né? Por idade urbana, que Hum. aqui o pessoal sempre trabalhou na cidade, né? E a aposentadoria rural, né? Por idade rural. A aposentadoria por idade urbana, o homem tem que ter 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. A mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tendo esses dois requisitos, né, pode pedir a aposentadoria por idade urbana. A rural diminui 5 anos, até pela questão da atividade penosa que é ali, né, cansativa, judia mesmo da pessoa, né, do segurado. Então, a aposentadoria por idade rural, homem 60 anos de idade, mulher 55 anos de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição também. Entendi. Então, devido à questão do labor ser um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhosa, e exposta aí a tempo, sol, essas coisas aí, tem essa diferença, então. Tem, aí diminui 5 anos, né?
E aí tem uma questão que muita gente que trabalhava na roça ali não contribuía com o INSS, não ia lá e pagava o INSS de Uhum. fato. Então, para a aposentadoria rural, a gente busca o reconhecimento desse tempo que essa pessoa trabalhou na roça, na fazenda, arrendou ali, né? Antigamente o pessoal ia trabalhar na fazenda e morava ali na fazenda, e geralmente o patrão não pagava, né? Principalmente para as mulheres, né? Que Uhum. a esposa que ficava ali, que também desenvolvia, também trabalhava ali na roça. Na maioria das vezes, quem era registrado era só o marido, né? E ela não, e aí a gente consegue reconhecer esses 15 anos pelo tempo, né, que ela trabalhou, não que a pessoa foi lá e pagou de fato o INSS, tá? E aí consegue essa aposentadoria, mas tem que provar que pelo menos 15, que é o tempo mínimo, 15 anos de carência, que a gente chama, né? De contribuição com o INSS, que daí no rural é reconhecido pela prova dessas atividades. Ah, entendi. Foi interessante você tocar nesse assunto aí. Falar, o marido às vezes tinha um contrato de trabalho, era registrado, e a esposa não. Isso entra naquela questão do caseiro, que Também. aí vai a Isso. família morar lá em determinada região lá, que tem a lavoura, enfim. E aí só o marido que tem esse vínculo, vamos dizer assim, empregatício, né? Só que, aproveitando isso, a esposa também pode se beneficiar nisso, porque querendo ou não, de forma indireta, ela está ali no meio rural, né? Sim, a esposa também se beneficia, tem benefício, né? A gente consegue reconhecer essa atividade, porque ela está ali, está desenvolvendo atividade Sim. rural também, tá? E isso consegue com prova documental, testemunhas. Antigamente, só a prova testemunhal já valia, né? E chamava um vizinho ali, ia no INSS, falava, não, a pessoa realmente trabalha lá na roça, né? Hoje não. Hoje precisa de um início de prova material que a gente chama, que é pelo menos algum tipo de documento da época, seja foto, certidão de casamento, porque a certidão de casamento antigamente vinha ali a profissão da pessoa, o que a pessoa fazia, né? E na maioria está escrito produtor rural, né? Trabalhador rural, né? Então, consegue com esse tipo de documento. Matrícula das crianças, na escola das crianças, né? Porque geralmente as crianças davam por ali por perto, na escola rural. Uhum. Então, foto da época também, aqueles contratos de arrendamento, é, contrato de compra e venda de gaveta também vale, tá? Entendi. Então, tem algumas Alguma nota possibilidades. de produto que a pessoa vendia, né? Aham. Tá? Então, esses inícios de prova material e aí junta com a testemunha para fortalecer, para comprovar que a pessoa realmente desenvolveu aquilo. Entendi. Questão do sindicato rural também, né? Se a pessoa Também era. as pessoas antigamente faziam, né? Até o sindicato rural ia na casa das pessoas para fazer o cadastro, né? Entendi. É, deixando um pouco a aposentadoria rural, como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição? Aliás, você poderia falar um pouco sobre isso? Aposentadorias por tempo de contribuição funciona só para o pessoal do urbano? Como que funciona isso? Não, o por tempo de contribuição vale para qualquer profissão, seja urbano ou rural, mas que é, tem que comprovar ali, no mínimo, 35 anos de contribuição, Aham. tá? E aí, com a reforma da Previdência, né, tem que se pagar o pedágio, aí faz tudo um cálculo, que a pessoa tem que trabalhar mais um tempo, né, para completar o tempo de idade ou o tempo de contribuição para ter o direito da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Antes da reforma, mulher 30 anos de tempo de contribuição e homem 35 anos de tempo de contribuição. Né? Depois da reforma aí já tem que pagar o pedágio. Aí nesse caso, então, dependendo da pessoa, vale avaliar o caso, ver se compensa, pagar o pedágio ou não? É que não é questão, tem que realmente ver as contribuições que a pessoa teve, né? Porque, Uhum. de qualquer forma, a pessoa entra na regra, né?
na regra de transição que a gente chama, que foi da reforma da Previdência de 2019. A pessoa estava prestes a se aposentar, ou faltava ali poucos anos, Uhum. assim, quando eu digo pouco, no máximo 2, 3 anos, ela tem que entrar nessa regra de transição, que aí pagar o pedágio, que a gente chama, né? Que é de 50%, aí faz o cálculo lá e aumenta mais 50% daquele, ou da idade, ou do tempo que ela tem que fazer. Entendi. E a aposentadoria por tempo especial, como que funciona? O que é e como funciona? Aposentadoria por tempo especial é aquela aposentadoria destinada para as pessoas que trabalham em atividade especial, né? Que está exposta a risco, por exemplo, policial, frentista, pessoal que trabalha em subsolo, né? Pessoal que trabalha em usina, mexe com caldeira, essas atividades de risco. E aí, dependendo da atividade dela, ela vai ter que contribuir com 15, 20 ou 25 anos. Uhum. Tendo a contribuição, aí vai ter que ver, né? Tem uma classificação em qual atividade coloca a pessoa mais em risco, ela vai se enquadrar em uma desses três tempos, né? De 15, 20 ou 25 anos, e ela pode pedir a aposentadoria. Mas aí ela tem que ter toda a contribuição dela, né? Tem que ter desenvolvido a atividade de risco todo esse tempo, tá? Entendi. Antes, quando veio com a reforma em 2019, para a aposentadoria especial, eles tinham determinado que deveria ter uma idade mínima, né, para a aposentadoria especial. Agora teve se não me engano, foi o mês passado agora, teve uma atualização e eles derrubaram isso por terra. Agora não precisa ter idade mínima, tendo já a contribuição, né, por 15, 20 ou 25 anos, a pessoa pode pedir aposentadoria especial. Tá? Médico, enfermeiro, todas essas atividades de risco mesmo. Essa especial abrange, então, é que assim, eu não tenho uma lista, mas abrange várias profissões, pelo que eu vejo, né? Toda profissão de risco. Toda profissão de risco. Entendi. Tá? É porque, assim, quando, por exemplo, o que é profissão de risco? Toda profissão que ela coloca, de alguma forma, a pessoa exposta a algum agente de químico, físico, que vai comprometer a saúde dela, a integridade física dela. Tá? Por Entendi. exemplo, quem trabalha muito em usina, a gente tem um documento chamado Perfil Previdenciário, profissional previdenciário, que é o PPP, tá? E ali vem descrito ali as atividades e a tolerância ali de ruídos que ela foi exposta, né? E com esse documento, com o PPP, é Perfil Profissiográfico Previdenciário, o nome, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E ali vem escrito tudo que ela foi exposta, né? E a tolerância. Por exemplo, o ruído é, ela pode ficar a tolerância dela ficar exposta para não ser considerado como atividade especial é até 80 decibéis, um exemplo. Aham. Tá? Passou disso, já é considerado por tempo especial. Mas é uma discussão muito grande, porque a pessoa às vezes fica exposta tanto tempo, mesmo que a tolerância seja abaixo Uhum. dali, né, Do teto ali, né? do determinado ali que a pessoa pode ficar, mas a pessoa fica tanto tempo naquilo que compromete, né? Por exemplo, o ruído. A tolerância fala que até 80 decibéis, mas aí no PPP dela ali foi medido, tá 75, 70, mas durante a vida dela ela ficou exposta a isso, então aí pode se discutir que ela se enquadra como atividade especial. Entendi, interessante. Só para deixar claro, o PPP, toda empresa tem que ter, né? Toda empresa. Porque daí provavelmente deve ser o engenheiro, o médico do trabalho que vai lá no É, ambiente de trabalho e faz essas engenheiro aferições do trabalho, sim. e faz esse documento, né? Vamos dizer assim, esse manual, né? Sim, e tem gente que acha que só para quem trabalha com atividade de risco tem o direito de pedir. Não, qualquer pessoa, qualquer emprego tem o direito de pedir o PPP.
tá? A pessoa trabalha lá digitando o dia inteiro no ar-condicionado, como dizem, né? Não importa, Qual que é o grau? Vai se congelar, não? Pode ser, tá? Porque ali é o documento para sim. ver a condição do que a pessoa está trabalhando mesmo, tá? E aí vem falando ali também atividade da pessoa, né? Uhum. Por período, quais atividades ela desenvolveu. É o descritivo das funções, né? Descritivo das funções. Entendi. E os riscos pelo qual ela foi exposta. Interessante. O... E a aposentadoria por invalidez, nesse caso também é correlacionado ou não tem nada a ver? Não, a aposentadoria por invalidez é aquela aposentadoria que a pessoa, quando a pessoa já não incapacitada, fica incapacitada de trabalhar de forma definitiva, né? Hum, Então, assim, ela não tem jeito dela ser reabilitada. não tem possibilidade Não nenhuma tem dela. possibilidade dela ser reabilitada, né? Então, aí dá aposentadoria por invalidez. E aí, o que que acontece? A pessoa, às vezes, fica ali por muito tempo, a cada tempo pede o auxílio doença e vai pedindo a renovação, né? A partir de 2 anos, já pode pedir a conversão para aposentadoria por invalidez. Tá? Porque o Então, INSS ele vai negando. hum, Hoje, já lá no aplicativo do meu INSS, né, já tem lá a opção de pedir a aposentadoria por invalidez direto. Antigamente não tinha isso. Agora lá tem, a pessoa vai auxiliou o acidente, que mudou o nome, né? Foi rebatizado como auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio doença, e a aposentadoria por invalidez agora tem o nome de auxílio por incapacidade permanente, tá? E aí a pessoa vai lá e pede o auxílio doença e vai renovando, né? Vai prorrogando o benefício. A partir de 2 anos já pode brigar pela aposentadoria por invalidez. Por que eu digo brigar? Porque o INSS não dá assim fácil, né? Olha, eu não, assim, eu não você, lembro do INSS ter concedido aposentadoria por invalidez no administrativo, não, só no judicial. entendi. Mas mesmo tendo essa opção agora lá no aplicativo, Mesmo, o INSS até concede, mas aí aparece lá auxílio doença, é, é, auxílio por incapacidade temporária. Mesmo a entendi. gente já pedindo aposentadoria por invalidez. Então a questão da solicitação e a concessão direta desse benefício é Ah, quase que INSS, impossível, né? Devido ao trâmite aí do olha, INSS. só se a pessoa estiver à beira da morte mesmo, viu? E aí vai na perícia e o perito fala, olha, não tem como negar isso aqui mesmo. Mas se não, Fala, vou aprovar porque você vai morrer depois de amanhã. Aí o cara não recebe. exatamente. Meu Deus. E a aposentadoria híbrida? O que é isso? A aposentadoria híbrida é aquela aposentadoria que a pessoa pode juntar o tempo que ela trabalhou no rural e o tempo que ela trabalhou na cidade. Então, tem muita gente que há muito tempo, desde quando nasceu, trabalhou na roça, né? Junto com a família, com os pais. Acontecia muito isso, né? O pai geralmente era contratado para ir morar na fazenda e a família inteira ia, né? E acabava ajudando. E aí, geralmente, quando essa pessoa casa ou quando vai estudar, vem para a cidade e começa a trabalhar na cidade. E aí dá para a gente buscar esse tempo rural e juntar com o tempo urbano, né? Que é o tempo que ela contribui, né? Aqui, ou pagando o INSS mesmo, aquele carnezinho, ou registrado, né? E aí esse tempo rural pelo reconhecimento, pela prova que ela desenvolveu aquela atividade naquele tempo, tá? E aí entra naquela questão de documentação também, né? E aí, só que a aposentadoria híbrida tem que ter 65 anos, tanto homem quanto mulher, e provar pelo menos 15 anos de contribuição. Só que aí junta o tempo rural com o tempo urbano. Entendi. Então, nesse caso, esse seria um facilitador para quem teve essa condição de vida, né? Sim. Tá, Apesar que, assim, no INSS nada é nada é tão fácil. fácil, viu? Em vias administrativas, Em via então, administrativa não é tão fácil assim, né?
E aposentadoria para pessoa com deficiência? Ela pensa aposentadoria realmente para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja física, mental, sensorial, né? Mas isso não é só desde nascença, pode ser que tenha ocorrido depois, alguma Sim, pode coisa. ser que tenha ocorrido depois. Inclusive, o que é considerado deficiência? Deficiência é considerado toda uma incapacidade, hoje, né? Uhum. Incapacidade que a pessoa tem tratado por mais de 2 anos e não tem melhora nenhuma. Pode ser considerado como deficiência. Por exemplo, a pessoa tem um problema de coração grave que impede ela de trabalhar, né? É considerado como deficiência. Inclusive, eu tenho até um cliente que ele tem problema no coração, tem aqueles aparelhinhos, como que chama mesmo? É marca-passo? No stand, sei lá, marca passo. Tipo, ele, Stencil, alguma coisa que coloca para. isso, exatamente. E assim, ele já está escrito no laudo médico, né, que ele não pode fazer esforço físico. E toda a vida dele, que ele trabalhou a vida inteira como pedreiro. Nossa, E pedreiro exige esforço físico, né? sim. E aí o INSS negou, eu pedi BPC Loas para ele, porque ele toda a vida trabalhou assim, como pedreiro, só que nunca se Nunca. preocupou em pagar o INSS e acolher, né? Uhum. E aí eu pedi BPC Loas para ele, o INSS negou, e aí no laudo judicial, né, porque aí passa pela perícia judicial, foi reconhecido a deficiência, né? Porque ele já vem tratando isso há mais de 2 anos e não tem melhora, né? E assim, não tem como reabilitar uma pessoa que trabalhou a vida inteira com um serviço braçal, né? Então, é considerado também, se a pessoa, por exemplo, tem é, fibromialgia, Aham. né? É também considerado como deficiência hoje, e aí a pessoa pode pedir aposentadoria para a pessoa com deficiência, porque aí diminui o tempo de que ela deveria contribuir. Claro que também nessa aposentadoria para a pessoa com deficiência, a pessoa terá que passar por um laudo porque ali é por um laudo, por uma perícia, porque essa perícia vai definir qual o grau de deficiência, se é leve, moderado ou grave. E aí, dependendo do grau de deficiência, vai ser determinado quanto tempo de contribuição ela tem que ter. Entendi. Você poderia falar como funciona a questão do auxílio-doença? Então, o auxílio doença, auxílio doença é complicado, hein? Auxílio-doença. O auxílio doença que todos pedem, né? É, é aquele benefício destinado para a pessoa que teve que se afastar do trabalho, para quem há mais de 15 dias, né? Para quem já é registrado, as empresas já mandam direto, já fala assim, ó, pode mandar para o INSS já, né? E para quem contribui, enfim, também tem direito, né, seja como facultativo, ou como contribuinte individual, quem contribui ali com o MEI também, tem direito ao auxílio-doença. Então, para aquela pessoa que ficou incapaz de trabalhar por aquele período, né? E aí, seja por qualquer doença, tendo laudo, né? Ou o atestado, passou de 15 dias, já entende que ela deveria ser afastada e começar a receber o auxílio-doença. E o auxílio-doença acidentário, tem diferença, né? Tem diferença. Esse é para quem sofre acidente. E aí acontece uma coisa muito, assim, que prejudica às vezes o trabalhador, porque às vezes o trabalhador sofre um acidente e a empresa vai lá e pede o auxílio doença normal, porque existe o auxílio doença comum, que é aqueles para as outras incapacidades, né? Você pegou uma gripe, sei lá, pegou chikungunya, qualquer coisa lá e teve que se afastar. Doença comum, tá? É a pessoa que se acidentou. Quando vai pedir, tem que pedir o auxílio doença acidentário e não auxílio doença comum, porque lá na hora de pedir, no aplicativo do INSS pergunta, né? E aí muitas empresas pedem o auxílio doença comum. E aí pode prejudicar o trabalhador, porque se for um acidente dentro do trabalho, o trabalhador tem direito à estabilidade de 12 meses para auxílio acidente, para Você, auxílio doença acidentário, né?
E se pedir o E outro aí comum, ele não tem essa estabilidade. não teria essa estabilidade. Nossa, que terrível, Tá? hein? Então tem que tomar cuidado com isso. E também, quando recebe o auxílio acidente acidentário, a empresa tem que recolher o FGTS naquele período que a pessoa ficou afastada, diferente do auxílio doença comum. Mas aí, se for o caso do auxílio doença acidentária, a pessoa fez o requerimento correto lá, ela deve informar a empresa que foi esse tipo de benefício que ela. Sim, eu até falo para a pessoa, falar para a empresa que ela mesma vai pedir. Porque a empresa, às vezes, pela demanda, pela correria, não se atenta a isso, Sim. né? Então, eu falo assim, porque a pessoa pode pedir, ela tem o direito, né? E aí, para a própria pessoa pedir o auxílio, procurar, se ela não souber, procurar alguém que saiba, né? Como que pede esse auxílio doença acidentária. Tá, agora a gente está falando aqui auxílio doença acidentário e o auxílio acidente. São coisas similares, mas são São diferentes, né? diferentes. O auxílio acidente o nome é parecido, né? Mas não é. O auxílio acidente, ele é destinado, ele é pago pelo INSS ao segurado que sofreu qualquer tipo de acidente, seja dentro ou fora do trabalho, mas esse segurado, essa pessoa ficou com sequelas e teve uma redução na sua capacidade daquela função, tá? Então, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do pessoal do setor de costura. Uma costureira que teve a ponta do dedo cortado, estava ali cortando, né, na parte do corte ali, cortando uma camiseta e cortou a ponta do dedo, Uhum. né? E aí, por conta disso, ela não, sei lá, perdeu a função, não tem a mesma agilidade, né? Ou cortou um tendão ali, sei lá, cortou alguma coisa da mão que perdeu aquela agilidade que ela tinha para fazer aquela função de corte, tá? Então, ela não teve uma incapacidade total, né? Ela consegue ainda cortar, né, manusear a máquina de corte, mas não como antes, Uhum. tá? Então, ela teve uma redução na sua capacidade. E aí, ela recebe 50%, metade do salário, claro que vai ser feito o cálculo de tudo que ela contribuiu na vida dela, e aí vai receber metade do salário, tá? Diferente do auxílio doença, porque a intenção do auxílio doença é substituir, né, o salário que a pessoa estaria ganhando se ela estivesse trabalhando. O auxílio acidente é como se fosse uma indenização pela sequela que a pessoa sofreu, tá? Por isso que é metade. E aí, mesmo que a pessoa esteja registrada trabalhando, a pessoa pode estar recebendo o auxílio acidente. Nesse exemplo aí que você citou da costureira aí, mesmo que solicite, enfim, aconteceu todo esse fato aí, e ela venha receber o benefício, na questão do labor dela, caberia uma readaptação lá no setor de trabalho dela ou não? Sim, caberia, caberia. Readaptação que fala assim, igual o exemplo que você deu, para a máquina de corte, aí devido ao acidente, agora ela não, vamos dizer Ela assim, não consegue ter a mesma destreza para fazer aquele serviço, mas vai para a expedição lá do produto. Pode, não tem problema nenhum, mas isso não vai influenciar influencia. no auxílio acidente, não, porque aí ela pode receber, vai ter direito da mesma forma, tá? Agora, se ela, por exemplo, que vai pedir uma aposentadoria por invalidez por conta disso, e aí só que aí fica constatado, né, que ela pode ser reabilitada, aí ela não teria direito à aposentadoria por invalidez. Entendido. Você até citou aqui já um pouco já, mas vamos voltar aqui na questão do auxílio reclusão, falar melhor dele. Você falou no início aí, mas só relembrar alguns pontos importantes aí, ó. Você poderia falar sobre o auxílio reclusão? Auxílio reclusão aquele que a gente falou no início, né? Que é o auxílio destinado para os dependentes do preso em regime fechado, né? Daquele preso que estava trabalhando. E aí ele tem que ter trabalhado pelo menos, ou contribuído com o INSS pelo menos 12 meses. Tá? Antes disso, os dependentes não têm direito a receber o auxílio reclusão. E quem são os dependentes? São esposa, companheira, companheiro, filhos, pai, mãe, irmão,
podem receber se comprovar que dependia financeiramente daquele preso, tá? Aí então quem recebe é os dependentes, É os então. dependentes, não é a pessoa. Porque geralmente a gente vê na mídia falando, o preso ganha não sei quantos, aí vai ganhar mais que um trabalhador assalariado, que é um salário mínimo. Não, mas Mas aí não é ele, é os não, dependentes dele. os dependentes. Dependentes. Entendi. Tá? E É. aí, aí teve uma atualização que se o preso for por conta de organização, fizer parte de organização criminosa, mesmo que contribui os 12 meses ali, não tem direito os dependentes do auxílio reclusão. Eita, É, aí ficou forte, hein? pois é. Sobre o INSS, quem nunca pagou consegue se aposentar um dia na vida, não? Quem nunca contribuiu com a Previdência? Não consegue se aposentar, mas consegue, de repente, o LOAS, BPC LOAS, né? Uhum. LOAS é o nome da lei, na verdade. O BPC é benefício de prestação continuada. Mas a gente conhece popularmente como LOAS, né? Por quê? O BPC LOAS, ele é destinado para pessoa com deficiência, independente de idade, e para o idoso de 65 anos, mas tem que ser baixa renda, né? Ou seja, a lei diz ganhar até um quarto do salário mínimo, tá? Por cabeça. Então, assim, se a pessoa nunca contribuiu, mas tem 65 anos de idade, o idoso, aí consegue. E claro, tem que se enquadrar como baixa renda, tá? Essa questão do baixa renda é o cadastro lá no Cade Único, no CRAS, O né? cadastro vai lá no CRAS, né? E faz Uhum. o cadastro único e aí vai declarar a renda ali que tem. Né? Entendi. Apesar da lei falar um quarto do quesito renda, né? Que a pessoa tem que ganhar até um quarto do salário mínimo, que vai dar o quê? Uns 300 e pouquinhos. Mas é um quarto per capita, por aí Por divide pessoa. pela. Tem 4 pessoas dentro de casa e no máximo é 300 por pessoa, 300 e pouquinho. 300 e pouquinho, né? Por pessoa. Só que aí, dependendo dos gastos que a pessoa tem, a gente consegue aumentar isso daí. Por exemplo, a pessoa, a renda total da família é Uhum. R$ 3.000, né? E aí tem 4 pessoas. Vai dar bem mais do que a lei diz, né? Bem Uhum. mais que um quarto. Só que aí, vamos supor, a pessoa tem ali um filho que tem autismo, TDAH ou qualquer outro tipo de deficiência, Tem né? gasto com medicamentos, Ou essas coisas. aí faz todo o levantamento do custo, né, que essa pessoa tem, porque, por exemplo, uma criança com autismo, ou até mesmo um adulto, ele precisa de tratamento, esses tratamentos são caros. E a rede pública não oferece todos os tratamentos, e tem que ser um tratamento contínuo. Por exemplo, Uhum. fono, psicólogo, terapeuta, e é tratamento que não pode faltar, que são caros, né? E muita gente não tem o plano de saúde. E mesmo que tenha, Até plano também até não. com plano sai custoso, né? Então, mesmo que a pessoa tenha ali uma renda acima do que a lei fala, né? A renda por cabeça acima do que a lei fala, de acordo com fazendo levantamento aí dos gastos que tem, consegue o benefício do BPC Loas. Interessante. Todas as pessoas com algum tipo de deficiência podem receber o LOAS ou não? Depende. Tem que ser analisado. Não é só deficiência, tem que cumprir também o requisito renda, tá? Porque vamos supor, tem a pessoa que tem algum tipo de deficiência, é, por exemplo, não tem o dedo, já é considerado deficiência, tá? Deficiência física. Mas a pessoa, a renda per capita ali dela é 4.000, já não teria o direito, tá? Então, o BPC LOAS, porque ele é um benefício assistencial, assim, a intenção dele é para a pessoa comprar o básico, para a subsistência da pessoa mesmo, tá? Aham. Comprar o que comer, remédio, água e luz e acabou. É subsistência mesmo. Inclusive, tive até uma cliente que estava recebendo o BPC Loas, depois perguntou se podia financiar um carro, perguntou se pelo amor de Eu Deus, acho que, eu acho que assim, que ela tava querendo. vai perder, É porque assim,
De vez em quando tem as promoções do pessoal que é PCD, né? As concessionárias. É, Eu acho que ela tá perguntando para você nesse quesito. Ah, não, eu não sou PCD, eu não posso lá porque dá um desconto enorme. Um carro de então. 125 mil cai para 90 mil, 92. Então, mas assim, se a pessoa já tem um dinheiro ali para comprar, agora financiar, quanto que é uma Nossa, parcela de um financiamento? Eu acho menos que R$ 1.000, não. difícil. É pagar uns 1.800, 2.000 ou mais, dependendo do Pronto, veículo. aí vamos supor, ó, É, assim, vamos supor que tire o carro mais baratinho, tire popularzinho, nem o popular, né, que é tão baratinho, mas não, o parcela de milão, o BPC é um salário mínimo, pior, pronto, já foi. pronto, o INSS vai ver lá e vai, poxa, Não compra nem o Kid Kiwi lá da Renault. não, pelo amor de Deus, aí é demais. Ah, e aí, brincadeiras à parte, Não, mas é, acontece mesmo, é, acontece, o pessoal, né, quer esse- financiar carro, caso até que de repente dê para financiar. Hoje tem bastante, assim, tem alguns programas do governo, né? Mas o carro, né? a questão da residência, talvez a pessoa poderia procurar setor de habitação do município. Tem alguns programas, né? Sim, sim, que aí é bem mais tranquilo. Aí ela vai pagar bem pouquinho ali. É, tem uns programas que pagam Então, agora valor bem carro, baixo. não que a pessoa não tenha que ter, né? Agora se a pessoa Aham. comprovar, tal, agora, poxa, milão, né? É, já quase 100% da renda lá do benefício. Mas, né, fazer o quê? E outra coisa também, quem não é registrado, quer pegar INSS, quem nunca contribuiu, fala, eu quero começar a contribuir a partir de hoje. Qual que os caminhos aí que tem aí, as opções? Tem alguns caminhos assim, ou a pessoa pode abrir um CNPJ, MEI, né? Hum, Que o MEI hoje é a forma de empresa mais simples e comum no Brasil, né? E foi, assim, bem tranquilo abrir, a pessoa só entra ali no portal do empreendedor, preenche os requisitos, e o governo fez isso para impulsionar as pessoas a saírem da informalidade, né? E conseguir recolher um imposto, claro. uhum, Mas o MEI é a forma mais simples e muita gente abre o MEI. Só que tem que tomar cuidado também, porque todo ano tem que declarar o imposto de renda, né? Abrir o MEI, o pessoal abre o MEI só para pagar o INSS, não declara e aí pode se lascar por conta disso, né? E aí tem o MEI, que é o mais comum, né? Eu recomendo para quem desenvolve alguma atividade, principalmente prestação de serviço ou comércio, o MEI uhum, seria mais vantajoso para essas pessoas. Agora, também tem o contribuinte individual e o contribuinte facultativo, tá? Que compra o carnezinho mesmo do INSS, aquele amarelinho, e aí preenche, tem alguns códigos que tem que preencher certo, porque dependendo do código que preenche ali, a pessoa vai ter direito a alguns benefícios ou não, tá? E aí tem a porcentagem que ela vai pagar sobre o salário que ela vai declarar que ela ganha, né? Vamos supor que a pessoa declarou que ganha o salário mínimo mesmo, né? Ela vai pagar 5%, só que aí tem que provar que é baixa renda para pagar 5%. aham, Estou falando do carnezinho, tá? sim, 11% e 20%. Tá? Então, assim, o 5% e o 11% dá direito a alguns benefícios e a aposentadoria por idade só. Agora, de 20% dá direito de se aposentar por idade ou por tempo de contribuição também, diferente desses outros dois aqui, tá? Então, na hora que for contribuir, tem que ver certinho, preencher certinho lá para não pagar errado, porque se pagou errado, aí lascou. Não é contado nem para aposentadoria depois. o mais correto é procurar um profissional É, da área e apresentar a situação, né? Explicar a situação que está, falar, trabalho com isso e ver qual que é a melhor opção para que se encaixe para ficar de forma regular, né? Não adianta nada contribuir é. errado, né? A sua mãe fez isso, É, né? Fez isso de pagar errado, né? Não de procurar um profissional bem depois. é. E aí, depois que paga errado, e aí é Aí quando vai complicado, requerer o porque benefício, você vai ter o desprazer de
E completar de o. ver lá que não vai ser concedido porque foi contribuído errado. Isso é terrível. E não só aposentadoria, né? Se a pessoa precisa de um auxílio maternidade, Qualquer um auxílio benefício. doença, não consegue, porque pagou errado, pagou abaixo do mínimo. Né? O mínimo é o E poder. salário mínimo, o piso é o salário mínimo, né, para contribuição. A questão do MEI, quem vier fazer a. Quem tem o MEI vai lembrar disso que eu estou falando. Quando a gente vai emitir o DAS lá, tem uma mensagem lá falando que a primeira contribuição deverá ser em dia, né, para fins previdenciários, né? Então, se o cara faz o MEI lá com essa finalidade e a primeira contribuição já paga atrasado, já Não, era. já lascou tudo. Não tem Pagou como. atrasado a primeira, já ferrou o resto. Já começa de. Lá também eu me recordo bem porque eu faço essa questão de MEI de recolhimento de guia e tá lá escrito lá, bem grandão. Para fins de Previdenciar. benefícios previdenciários, importante, a primeira contribuição seja Em paga em dia. dia. A primeira, a segunda você atrasou uns dias, não tem problema. A primeira tem que ser em dia, tá dizendo lá. É. Então, só para relembrar aí, quem está nessa situação, quem quer se ingressar no MEI, que é um, depende da situação, é uma boa opção, porque aí você vai pagar somente 5%, né? É. Sobre o salário mínimo, se você não informar o seu faturamento lá, ou, enfim, mas é bem mais abaixo do que os outros tipos de constituição de empresa aí. Para quem presta serviço, né, ou vende algum produto, é interessante fazer o MEI, O MEI, né? É né? mais vantajoso do que pagar fazer contribuição com carnê Com ali, carnê. né? E aí, só que assim, tem que ficar atento, porque tem que declarar o imposto de renda. O pessoal esquece de declarar o imposto de renda, né? Acho que só paga 5%, ou não teve ali faturamento de 81 mil no ano, não precisa declarar, né? Então, Hoje a Receita Federal cruza todos os dados, né? Conta bancária, conta o Gov, né? CNPJ, então assim, hoje não tem como. Hoje a conta Gov veio Hoje é para tudo fazer isso. rastreável. O INSS faz isso também, viu? É, eles Fica, verificam. fica olhando o benefício lá, ver se a pessoa teve uma movimentação meio diferenciada para poder ver, né? Claro que eles perguntam antes, né? Eles vão Uhum. abrir a exigência ali para a pessoa justificar aquela movimentação. E aí, senão a pessoa, principalmente o BPC Loas, Aí suspende. aí suspende. Suspendeu para reaver de novo. Aí, ó, É meio aí tem que trabalhoso, né? justificar. Assim, se justificar no prazo, porque aí o INSS vai abrir o prazo de 30 dias para fazer essa justificativa, Uhum. né? E aí, se a pessoa não faz dentro desse dia, Aí, aí suspende. Aí, só só o judicial daí. judicial. Entendi. Dos auxílios, eu acho que eu esqueci de mencionar o auxílio inclusão. Talvez você falou um pouco no início. Auxílio inclusão. Poderia falar um pouquinho mais? O auxílio inclusão quase ninguém conhece, Então, né? Então, a gente ouve falar muito do reclusão. o Agora, o reclusão, inclusão, falar auxílio inclusão, inclusão no quê? auxílio inclusão é aquele auxílio que é metade do salário mínimo pago para aquela pessoa que já recebeu o BPC Loas. Só que essa pessoa ela quer voltar para o mercado de trabalho. E aí, se essa pessoa volta ao mercado de trabalho e é registrada com um salário de até 2 salários mínimos, ela tem direito de receber auxílio inclusão. Que aí ela vai receber, além do salário de até 2 salários mínimos, né? O salário dela de até 2 salários mínimos, ela vai receber metade do salário do BPC Loas, metade, que seria metade do salário mínimo, Nossa, tá? curiosidade curiosa. Então, às Teve vezes alguém assim que você conhece que estava no osso e falou, não, eu quero voltar a trabalhar, teve já? Por isso que é difícil a gente. É difícil, mas o que acontece muitas vezes, o BPC Loas ele é cortado, Uhum. né? E a pessoa volta a trabalhar porque não consegue reativar aquele benefício, e aí, né, às vezes recebe o salário mínimo e fica sem receber o auxílio inclusão porque não sabe dessa informação, entendeu? Entendi. Então, porque a pessoa tem que, né, foi cortado o BPC Loas, às vezes está precisando ali, né?
e volta a trabalhar, tá? Mas assim, é interessante porque, por exemplo, a pessoa recebe uma oportunidade, né? E aí às vezes fica com medo de perder o BPC Loas, porque às vezes só o salário, geralmente a pessoa vai começar com salário mínimo, só o Uhum, salário não vai dar, então ela acha melhor continuar, né? entendi. Mas é algo assim, raro de se É escutar, né? raro, mas nesse mundo existe É tudo. raro e não acontece muito, né, nesse caso, né? É sobre pensão por morte. Como funciona? Quem tem direito pode falar um pouco sobre isso também? Também é um benefício destinado para os dependentes do falecido, né? Falecido segurado, tá? Uhum, E aí, antigamente, geralmente o companheiro, a esposa, o cônjuge ali recebia para sempre. E hoje não, dependendo da idade em que o cônjuge ou o companheiro estava no falecimento do segurado, ele vai ter um tempo ali que ele vai receber, não é vitalício. Agora, a partir dos 45 anos, a pessoa, o segurado faleceu e o cônjuge estava com 45 anos, aí é vitalício. nossa, eu não sabia disso. É, O negócio é morrer depois de velho. depois, Brincadeira. não, o segurado tem que morrer depois que Entendi. Mas o isso dependente mudou, vê 45 anos, que ele fica para mas isso sempre, mudou né? há pouco tempo, né? Não era assim antigamente, Não, né? não era. Teve a reforma da Previdência, tá? Isso Entendi. para o cônjuge ou companheiro, tá? Uhum. Agora, os filhos recebem até 21 anos de idade, e se o filho for incapaz, né, tiver algum tipo de deficiência, aí, não, aí recebe para sempre também, tá? Outra dúvida que eu tenho também a pessoa ela pode receber dois benefícios, ou seja, até um benefício cumulativo, benefícios diferentes, Depende do não? benefício, pode. É, Por exemplo, a pessoa recebe pensão por morte e ela tem direito à aposentadoria ou auxílio doença, pode receber os dois, tá? E até a pensão por morte pode receber duas, mesmo sendo os dois do INSS. O que não pode acontecer, por exemplo, a pessoa casou duas vezes, né? Não, casou a primeira vez, já recebe a pensão por morte do primeiro marido. Aí o segundo morre, ela não pode receber a pensão desse marido aqui, só fica quando tá? do primeiro. Ou aí ela vai ter que escolher qual que é a pensão mais vantajosa, mas ela não consegue receber os dois. Ah, Agora sim. vamos supor, se essa pessoa era casada e tinha um filho lá, e, e o filho ajudava ali na casa e eles eram dependentes também, né? Ela já recebia a pensão por morte do marido e o filho morre, ela consegue receber a pensão do marido e do filho, tá? Do mesmo do INSS. Agora, o que acontece também quando são regimes diferentes, a pessoa, por exemplo, tô dando exemplo aqui do cônjuge para melhor entendimento, tá? Uhum. A pessoa, né, a mulher, que mulher morre mais tarde ou morre mais cedo, né? Por isso que eu tô dando exemplo. Por que será, né? A gente é mais atrevidinho, né? Amostradinho, né? Falar agora. Ó, então a mulher casou com primeira vez, já recebe a pensão aqui do INSS. Aí casa a segunda vez aqui e o cara é servidor público, seja do município ou do estado, e essa abençoada aqui falece também, morre. Uhum. Ela consegue receber a pensão desse e desse daqui, porque esse aqui é de um regime e esse aqui é do outro, entendeu? Então, Entendi. assim, porque são regimes diferentes, aí consegue ficar com as duas pensões, porque um regime tem nada a ver com o outro, Entendi. tá? E aí, nesse caso, aí tem o acúmulo de benefício. Nossa, interessante, né? Bom, muitos assuntos tratados aqui. Vamos mudar um pouquinho. Uma coisa que eu tenho curiosidade falar sobre a advocacia autônoma. O que que você acha? Qual que é os desafios? Como que Ah, tá os no desafios momento? são muitos, né? Se é para selva de pedra, ir para selva? Quebrar pedra mesmo, né? Olha, advocacia autônoma, é,
A gente sofre muito no começo, né? Hoje, graças a Deus, estou me estabelecendo aí no mercado, né? Tenho escritório, né? Tem duas pessoas que trabalham comigo e que trabalham para mim, né? E só que assim, no começo é bem complicado, porque quando a gente sai da faculdade, a faculdade ela não ensina como gerir um escritório, né? A gestão de um escritório. E ela ensina o que tem que ensinar, que é o direito mesmo, e pronto, é isso que a gente tem que aprender mesmo, né? Só que a advocacia ela mudou muito. Ela não é antigamente quando a pessoa se formava, já estava com a vida feita. Advogados se formavam antigamente, só colocava a plaquinha lá e pronto, já nadava em dinheiro, né? E hoje não. Hoje, assim, todo ano se formam só aqui em Dourados tem mais de 200 advogados, né? Bacharel em É, Direito, né? bastante. Então, e tá certo que nem todos vão para advocacia, alguns vão para concurso público, mas mesmo assim. Então, é desafiante por isso, porque a gente às vezes sai e não sabe como gerir o escritório. O escritório hoje virou empresa, então para quem quer crescer, ter uma advocacia, se consolidar no mercado, né? O interessante é aprender a gerir o escritório, né? Ver o escritório de advocacia como uma empresa realmente, né? Agora quem assim só faz para sobrevivência mesmo, eu acredito que é mais tranquilo. Então, no, assim, leva um tempo, né? Então não tá não nada em dinheiro assim, né? Você já sai, já vai dar abraçada, já igual tio Não, Patinhas na piscina lá cheia pois de é, moeda. Bom seria, né? seria maravilhoso. Mas não é porque assim, a gente sai muito cru por essa questão, porque não tem uma visão de empresa. Entendeu? Então, assim, quando a gente sai, a gente advoga, trabalha ali para sobreviver mesmo, para pagar a conta, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo, tanto que a gente se mata para trabalhar no começo, porque vai pegando cliente massa, né? E não sabe como cobrar direito acaba se desgastando, Aham. né? É bom porque aprende, né? Mas às vezes Mas é ruim que muitas vezes só dá trabalho, né? só dá E não dá trabalho, dinheiro. né? E aí o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a selecionar cliente, né? Então, assim, porque tem algumas coisas que a gente consegue fazer só no êxito, agora tem outras que não. Né? E às vezes até no êxito, às vezes o cliente acha que a gente precisa, que aquilo não é prioridade. Então tem que saber, aí a gente tem que saber contornar todas essas coisas aí. Eu acho que o maior desafio, assim, o novo advogado recém-formado aí, né? Aliás, tem dois desafios. O cara faz lá 5 anos de faculdade e tal, e depois tem a prova da ordem, né? Tem Que é que um a coisa desafio, mais desnecessária, com todo respeito. um desafio gigantesco, porque, É, assim, a maioria das pessoas que eu conheço passou na terceira, quarta, quinta vez, e o cara tem que passar, senão não consegue exercer a profissão dele de forma regular, né? exatamente. E tem anuidade, viu? Tem que pagar anuidade E esse para é, a o- pessoa. esse é o primeiro desafio, depois que você aí que está aí na faculdade de Direito, que tem que vencer esse gigante aí. Mas aí depois, a dificuldade que eu vejo é a pessoa conseguir fazer uma receita mensal, porque está iniciando ali, então, cara, tudo é gasto, entendeu? Tudo. É transporte, alimentação, locomoção. Ah, mas eu vou fazer alugar só uma portinha. Vamos pegar aqui como base aqui a cidade de Dourados. Aqui é um lugar que o aluguel É é de arrebentar aqui. todo mundo que vem de fora fala que o aluguel é diferenciado em questão de valor, diferenciado porque o valor é alto, entendeu? Talvez por ser uma cidade universitária, talvez por ser uma cidade do agronegócio, né? Mas assim, esse é um dos desafios aí e leva um tempo, né? Até a pessoa, vamos dizer assim, ter uma certa credibilidade, ser meio que conhecido no meio ali dos colegas de profissão que é mais antigo, Sim. para começar a fazer sua carreira ali, sua história, né? E assim, eu senti muito na pele, porque eu comecei atendendo em casa, né? Uhum. Montei lá na sala, comecei atendendo lá. E dá diferença, querendo ou não, como o meu público é um público
pessoal mais tradicional, um público um pouco de idade, a pessoa vê a gente dá uma outra cara, ver atendendo em casa do que ter um escritório é outra coisa. Então, assim, Dá a minha mais demanda aumentou credibilidade, né? muito depois que eu tive escritório, né? Dá mais Tá? credibilidade, Ah, pô. sim, e não tem jeito. Tem que ter um endereço, tal. E você falou de custo aí, e é uma coisa que de vez em quando eu faço umas entrevistas com o pessoal que oferece serviço online, né? Porque também a gente faz tráfego pago, né? Anúncio na rede social, e o pessoal quer vender fórmula mágica, né? Fala assim, não, você vai investir, vai vir aqui, ao invés de ser um anúncio, a gente vai anunciar seu escritório, né? E vai ter clientes bons, você vai ter o retorno que você vai ter, ó, faz toda aquela conta, e aí e não é mágico assim, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um criminal já é um pouco mais, o retorno já é um pouco mais rápido. Aham. Agora, por exemplo, um previdenciário, trabalhista, um trabalhista menos de 3 meses, um previdenciário, então, menos de 6 meses, você não tem um retorno. Ou seja, 6 meses é Então, certeza que tá duro, se for então depender assim, daquele. não é tão rápido, né? E geralmente eles não falam ali que você tem que investir um valor, né? Que você tem que investir, tem que ali para impulsionar na rede social, tem que estar pagando, tem que, assim, sempre, Tem que ter né? uma Não adianta periodicidade, fazer né? anúncio esse mês e deixar daqui 6 meses, né? Até por questão do algoritmo do sistema mesmo, do próprio Facebook, Meta Ads que faz, né? Então, assim, é um custo isso, né? Então, você É. coloca na ponta do lápis, né? Na verdade, assim, o que eu vejo assim é que o pessoal romantiza muito, né? É, O pessoal fala, não, vou te dar um treinamento aqui, você vai aumentar a sua cartela de cliente, você vai, sei lá, faturar de 0 para 5 mil por mês. Cara, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. com estratégia funciona. Essa pessoa, por isso que assim, é, é importante a pessoa ter pelo menos um capital de giro, porque sem isso, não É, adianta querer fazer só para. A pessoa não tem dinheiro nenhum e falar, não eu tem vou fazer como, para aumentar minha receita, vai se endividar, né? vai se endividar, porque é, é, tem que investir ali, né? Tem que. Essa questão do algoritmo aí tem que ser um posicionamento contínuo, e assim, um período longo para começar a dar um retorno, porque senão É, você posiciona aqui agora e fica uns dias aí, vai estar perdendo dinheiro. exatamente. E depende do valor também, né? Tem tudo isso, tem todas Então, essas variáveis aí. por exemplo, criminal, eu já postei, impulsionei R$ 500 e consegui fechar 2 contratos no ponto, Uhum. né? Agora, vamos supor, eu mexo muito com previdência, né? Que é a minha especialidade. E aí fazer ali um impulsionamento, um anúncio de BPC Loas. E aí, como que cobre-se a maioria daquelas pessoas tem o direito, tem um laudo legal e tal, mas a maioria não vai conseguir pagar a entrada. E É, até sair esse benefício. Né? Porque é. tem todo um processo. Começa assim no INSS, e aí, se não for concedido ali no INSS, vai para o judicial. E aí, quanto tempo? Tem processo que demora 1 ano, 2. 3. Então, E ainda, né? dependendo, demora tudo isso, aí passa na mão de um juiz abençoado aí e fala, não, é indeferido, não Então, corre o Então, risco, né? corre o risco, né? Não existe causa-ganha, né? Então, o advogado fala, não, isso aqui é causa-ganha. A gente faz análise da documentação e vê, ó, isso aqui é viável. Realmente a pessoa tem o direito, né? A pessoa tem deficiência. Mas eu já tive situação mesmo que a pessoa fazia hemodiálise 3 vezes na semana e o juiz não considerou que É. cega, com perna amputada, e o juiz considerou que Meu Deus. não tinha direito ao BPC Loas. É. Então é bem complicado. A gente falando aqui do desafio do advogado, questão de precificação, eu já vi já o pessoal, a gente anda muito por aí, né? O pessoal reclamando, nossa,
fui fazer um serviço com advogado, foi só um papelzinho e paguei não sei quanto. Advogado tomou, levou, né? É, nossa, falta chamar o advogado de ladrão, né? É, Mas, assim, uma coisa que é importante mencionar para que todos tenham ciência e conhecimento é que aquilo que o advogado cobra, cara, tem uma tabela no OAB que determina, entendeu? É tipificação do serviço, o valor de hora, enfim, tem e tudo aquilo é o lá. mínimo, E viu? é o mínimo. É o mínimo. Então, assim, às vezes É a o pessoa mínimo. fala, nossa, mas tudo isso, mas vou dar um exemplo, se na tabela tá R$ 500 para fazer determinado serviço, o cara vai cobrar 50. O Não, não cara está dá. sendo desleal com ele e com os colegas de profissão, não tem como um negócio desse, Exatamente. entendeu? Por isso tem a defensoria, né? É, exato. Então, assim, Quem não quer pagar, vai até a defensoria. eu acho que o profissional consciente tem que fazer isso aí. A pessoa veio, apresentou o caso dependendo da situação, falar, ah, mas não tem condição, enfim, fala, cara, procura a defensoria, É, mas você entendeu? sabe, Marcos, que uma coisa. Tem gente, tem colega que fala para mim até hoje: não, essa tabela da OAB ninguém aplica, não, senão a gente não consegue ganhar dinheiro. Agora, assim, eu no começo não estava aplicando, Uhum. né? Só que ali é o mínimo, Então, né? Então, assim, tem coisas que a gente ainda cobra um pouco abaixo, não nessa não discrepância, né, tão de abaixo, 500 né? para 50, É, né? Mas assim, para dar um mínimo de dignidade, porque, poxa, o gasto, e eu vou falar para você que tem hoje muitas empresas, né, escritórios de advocacia, desenvolveram planilha já, né? Inclusive estou querendo até adquirir, e porque ali a gente preenche todo o custo real do escritório, do que tem, né, do escritório, o custo real do processo, e ele dá ali o custo real de cada processo e o valor que deve ser cobrado dos honorários, tá? é Para isso ter é, um mínimo ali de lucro. Ninguém tem 100% de lucro, isso aí é mentira, tá? Mas pelo menos ali para ser sustentável o negócio, né? E muitas vezes é bem mais do que a tabela diz, né? Então, assim, algumas coisas deve estar meio defasado, né? é, E tem gente que acha caro, e fala, meu Deus, tudo isso. mas agora, assim, é importante a gente, principalmente os advogados, aplicar a mesma tabela. Por isso que a tabela é feita, né? Aham. Aplicar a tabela sem medo. E é assim, antes eu tinha medo de perder cliente, e agora eu entendi que tem cliente que não é para mim, né? Tanto que, ó, é combinado, a gente sempre conversa, o cliente, ó, você vai pagar tantas vezes, fica bem? Porque o cliente tem que entender que a gente prestou o nosso serviço, porque quando a gente presta um serviço, o cliente ele cobra e a gente tem que prestar, porque tem prazo para cumprir, Uhum. né? Tem audiência para fazer e a gente está cumprindo ali da melhor forma possível, Tem que né? acompanhar o Tem processo, que né? acompanhar o processo. E assim, o cliente cobra como se estivesse pagando milhões. E quando a gente vai é, executar o contrato, né, cobrar o que está no contrato, o cliente não paga, Acho aí é é injusto. complicado. Então, aí hoje eu estou dispensando esses tipos de cliente. Né? Claro que a gente tem que ser flexível, né? Tem cliente que chega e conversa, né? Mas tem cliente que já vem com a intenção de não pagar ou de enrolar, né? E tem cliente que estava até conversando com uma colega muito querida, a doutora Jussara, e a gente estava falando desses desafios. E tem cliente para todo mundo. Tem um cliente que vai pagar 50 e tem um cliente que vai pagar os 500 que está na tabela. Né? É. Então, assim, Deus manda para todos. Né? Então, perder esse medo de perder cliente mesmo. E graças a Deus eu tenho superado isso. Né? Quer É, bem, não quer, amém, porque as minhas contas também não esperam, né? não dá para falar para Energisa, falar, ó, não vou pagar você esse mês não, porque não vou pagar, não recebi lá, meu fluxo de caixa está baixo e não quer É, saber, né? não quer saber. Né? Os compromissos têm que ser honrados. Compromisso tem. E o compromisso com o advogado não pode ser diferente. Né? Pois é, o pessoal tem essa dificuldade de enxergar isso e é da cultura mesmo, cultura do ser humano, né? Infelizmente, mas eu vejo assim que a aplicação da tabela e, e conversar bem no início ali, quando a pessoa procura,
Isso é de extrema importância até para você filtrar, entendeu? Para não É, ter um desprazer você começar a prestar um serviço e a pessoa não reconhecer aquilo. tanto que a pessoa sai com a cópia do contrato que ela assinou comigo na mão, né? Eu até falo assim, ó, pede para um parente ler, seu Aham. filho, sua filha, irmão, qualquer dúvida a gente está à O disposição, mais transparente né? possível, né? Exatamente. Hoje eu faço o meu contrato da forma mais transparente possível. Então, assim, uma criança de 5 anos vai entender o que está escrito no contrato, né? Entendi. É, mas esses aí são alguns desafios aí que a gente está citando aí, mas Essa é a advocacia. você aí que está se formando aí, vai se formar, mas se é seu sonho, vai para cima. Não, Eu não procurei desanima. o Sebrae, né, Hum. para me ajudar nessa questão. O Sebrae tem muitos cursos bons e consultores ali que ajudam a gente na questão de gestão de escritório, fluxo de caixa. Tem que ter isso, tem que entender, não adianta. É, o fluxo de Então, caixa hoje para qualquer empresa, pô, você pode ser um MEI, você tem que ter. Você tem que ter o fluxo de caixa ali, ver suas entradas, saídas, saber seus custos, isso é fundamental até para você verificar uma possível expansão, né? Dependendo do seu volume ali. E para não se perder também, você tem que saber o que você gasta, sim, qual que é a sua receita no mês. E é questão de sustentabilidade mesmo do CNPJ. Não tem como. exatamente. E a gente falando nessa questão aí do novo advogado, dos desafios, e o que, que você acha da atuação da OAB? Então, a OAB, eu não participo muito, né, da OAB, não sei quais os programas a OAB tem hoje. Já participei de algumas comissões, na época não achei, logo quando me tornei advogada, né, na época não achei que foi muito eficiente para o que eu buscava, né, porque toda a vida, como eu já tive eu sempre trabalhei em indústria, né? Já tive, a gente fala, chão de fábrica, já trabalhei dentro de indústria, tive a oportunidade de trabalhar na marca Campos, né? Pessoa que eu admiro muito e o jeito que ela fez e cresceu o negócio dela e hoje, né, potência aí na cidade de todo o Brasil. E aí eu sempre tive esse contato com o Sebrae, com o Senai, então eu sempre tive essa visão de negócio, de empresa mesmo, né? Uhum. E só que eu também sempre quis ser advogada. Então, assim, eu sou formada antes em moda, né? Técnico em vestuário também, e depois que eu fiz a faculdade de Direito e me tornei advogada, mas sempre com essa visão de empresa mesmo. Então a OAB naquela minha visão para mim não assim não fazia muito sentido na época, né? Porque Aham. assim era para participar das comissões, participei da comissão de direito tributário, que era muito legal, né? Bom que a gente conhece outras pessoas, mas eu acredito sim, que para mim o que se encaixou mais foi o Sebrae por essa questão de visão de negócio. Hoje eu nem sei como que tá, né? Vou até ver como que tá essa assistência para os novos advogados no mercado, porque é inegável que a advocacia hoje ela mudou muito. Até por questão da era digital, né? Sim. É, hoje nós estamos. A gente que eu sou de 89, né? Você é de 91. 91, Eita. 35 anos. 91. A gente, assim, acho que nós fomos a última geração, né, que pegou um pedacinho da era analógica e era de É, internet e esse digital maluco agora. E você imagina quem tá nascendo agora, né? então, que Como não que não vai ser? conhece, né? Então, Então, vamos ver para onde que a gente vai aí com essa tecnologia, IA. e que é muito bom, né? Hoje, qualquer profissão, qualquer área, não, assim, vai ficar insustentável se não tiver bem entrosado com digital, né? Né? Principalmente a inteligência artificial aí, que é uma coisa que ajuda muito. É, se for certo, ajuda. A Ajuda. gente não pode terceirizar 100%, né? A meu Cem ver. por cento não Mas tem assim, é como. uma ferramenta fantástica e eu acho assim que num curto período assim, até as pequenas organizações
vontade que não é certo. Tem as ferramentas pagas, né? Sim, De IA, né? E vai facilitar muito a aplicabilidade dela, mas o cuidado que eu acho que todos devem ter é não terceirizar 100%. Eu acho que para ficar algo sólido tem que ter ali um fator humano também, sim, né? Mas é algo sim. interessante. É que já não dá para separar mais, né? Não tem Claro que como. tem que ter a pessoa ali, mas o que ela otimiza de tempo, meu Deus do céu, já não dá para viver mais sem. Mas é isso aí, muito bem. Tratamos aqui de vários assuntos aqui. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada. Eu acho que não. Agradeço aí imensamente a participação da doutora Lara, especialista em previdência, né? Você que tem a sua dúvida, tá com alguma pendência aí, manda aí nos comentários, ou você pode falar seu telefone aí, quiser agendar um atendimento, tá? Bom, vou falar o Instagram, tá? É Instagram, rede social. Eu tô meio na analógica, ainda não me atualizei ainda disso. Eu vou ligar para o call center, né? Fazer ali É, ligação. liga pro call center. Instagram é Lara Ferreira. Lara Ferreira. Oficial, Oficial. porque tem uns falsos aí também, né? Não, oficial é Lara Quer falar um Ferreira. pouco sobre isso antes de encerrar? A gente de vez em quando sofre alguns ataques, né? É, às vezes os golpistas pegam ali a foto da gente no Facebook, entram em contato com os clientes e falam que vai ganhar um dinheiro ali, né? Na verdade, é golpe. Tá? Então, esses dias estava até conversando com outra colega também que o juiz está, a parente dela lá, que o juiz estava ligando para ela para falar que tinha ganho um dinheiro. Gente, o juiz não tem tempo nem de atender a gente pela demanda, a gente que é advogado, imagina, você acha que ele vai parar para ligar? Não vai, né? A justiça não te liga, defensoria não dificilmente liga, só se você tiver uma situação lá mesmo, se você foi lá e deixou seu contato lá, tá? Eu mesma falo para o cliente, vir até o escritório para mostrar, né, se ganhou o processo, como que tá, e a pessoa tem que vir aqui, né? Não mando link, então tudo isso é golpe. Tá? Então, às vezes, pega a nossa foto, e hoje estão usando a inteligência artificial para copiar a voz, para ligar para a pessoa e falar, não, sou eu mesma, E o mas não pior é que é. copia e faz igual, né? Copia, copia. É, gente, tem que cuidar. Foi importante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, meio que cai, porque fala, nossa, mas ele está citando minha causa, meu processo. O processo lá é público, né? É público. Assim, a São raras pessoa exceções, né? Que faz. é. Quando tem menor, né? Ou quando o juiz vê que precisa, a gente às vezes pede lá, né? E o juiz vê que realmente é caso de sigilo, e aí sim, quem consegue, quando o processo é sigiloso, segredo de justiça que a gente chama, quem consegue acessar são só as partes, né? O advogado da pessoa, o advogado do réu, o réu e a pessoa, né? O defensor público, se a pessoa tiver pela defensoria, o Ministério Público, o juiz e os oficiais, que só quem faz parte do processo mesmo. Agora, Aham. quando não é em segredo de justiça, aí qualquer um pode acessar, porque aí faz o cadastro lá no site do TJ, do PJE, né? E aí consegue ver ali o valor da causa, os dados da pessoa, né? E Aham. consegue acessar o processo, às vezes baixa e manda para a pessoa. Então, resumindo, quase que vou chutar um número aqui, tá? 95% dos processos estão lá. É. É público. São raros. Principalmente processos que são juizados especiais, né? Que são processos de menos complexidade que a gente chama, Uhum, maioria sem ser segredo de justiça, né? entendi. É público. Então fica aí o aviso, hein? O processo é público, todos Então, têm acesso cuidado. lá, tome cuidado. Justiça não liga, tribunal não liga,
tá? Então, quando a pessoa vai receber algum valor de alguma causa que tenha, mesmo que ganhou a causa, procura o advogado, se possível, faz uma chamada de vídeo, vá até o escritório do advogado e pede para mostrar, tá? Porque geralmente é feito um alvará de pagamento, né? E aí Aham. o advogado vai abrir ali o processo, te mostrar, mas procure o advogado, o escritório de advocacia pelo qual você contratou de forma presencial. E se tiver pela defensoria, vá até a defensoria, pede para falar com alguém, tá? Então, assim, não aperta em link, não manda dados bancários pelo telefone, porque aí, geralmente, eles mandam links e aí a pessoa aperta naquele link e aí os golpistas conseguem ter acesso às contas bancárias Meio que ali. com no telefone, né? E aí a conta Gov também para tudo hoje, às vezes É, a pessoa passa ali, reconhecimento facial, então tem que tomar gente, cuidado. cuidado, na dúvida, nem atende. Atendeu, viu que é uma conversa diferente, olha o número e fala, não, já desliga, nem dá ideia, entendeu? Recebeu, eu falo para meus clientes, falo assim, ó, o meu número é esse, 67992994060. Mas não é, sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que a pessoa fica emocionada, sabia? Ai, pelo amor de Deus. Você recebe uma ligação e vê a foto da senhora lá, coisa mais linda lá, e Ah, fala, meu Deus do céu, pode tá... ser mesmo, Olha, né? Beleza demais. fala assim, meu Deus do céu, eu vou receber 20 mil reais, sei lá quando, a pessoa emociona e... Mas, gente, pelo amor de Não, mas eu Deus. falo para os clientes, ó, o meu número é esse, e aí salva o meu número com o meu nome. E aí, todo número que não tiver salvo, que mesmo que esteja com a minha foto, é golpe, Uhum, tá? E aí o negócio também é é. procurar realmente o advogado, o escritório de advocacia, pessoalmente. É, Ó, mesmo que receba, fala, ó, isso aqui é verdade, eu recebi isso aqui. é. Né? Tem alguns clientes meus que já tá vacinado. Agora tem uns que mesmo que falam que tá Geralmente quem cai é o vacinado, zoião, né? É o é o zoião que zoião. reclama para pagar a consulta na hora de iniciar o processo. E aí vem um negócio desse lá, não, eu vou receber o dinheiro que é o zoião que cai. Você que é zoião e larga a mão de ser zoião, cara. Você toma jeito, senão você olha. Vai procurar. Mas, assim, graças a Deus, meus clientes estão tão bem avisadinhos e eles me avisam, né? Eu até falo, olha, me avisa, porque aí a gente faz a denúncia. E o duro, assim, que se caso cair, não tem o que fazer. O mínimo é o quê? Só um boletim de ocorrência. Para registrar, Faz o porque boletim de ocorrência, avisa o banco imediatamente, para né? tentar reaver alguma coisa, Para mas tentar rever alguma coisa. E aí pode ser que consiga de forma judicial, mas é difícil. né, Né? depois que caiu é difícil. É. Então, fique atento aí. Então tá, muito bem, doutora. Acho que Vamos, falamos de tudo aqui, acho né? que a gente citou em vários assuntos aí, várias pautas. Então vamos encerrar aqui nosso podcast. Você que gostou, curte, compartilhe e deixa aí suas dúvidas aí nos comentários aí. Como que é o nome do podcast? Pode todes. Tô... Pode Pode tudo. todes sem o E, tá? É de mudo. É porque hoje a gente está sem nossa tela aqui atrás, mas é pode todes, tá? Então curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida aí, manda aí nos comentários. E até o próximo episódio. Obrigado aí. Tchau. Valeu, tchau, tchau.